Acredito que todos vocês conheçam o famoso Minecraft, um jogo bem amplo que permite os jogadores fazer o que quiserem, desde mineração, exploração, farms. A realidade é que todas essas coisas nunca me interessaram muito, exceto a parte da construção. Bom, eu não sei vocês, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito mais de construir do que fazer qualquer outra coisa, seja no modo sobrevivência ou no criativo. Então, por que não passar 50 dias no Minecraft criativo construindo tudo que me desse vontade? Era igual as cidades que eu fazia com 9 anos, a diferença é que dessa vez eu fiz uma das minhas maiores e mais bonitas construções, todas em um só mapa. Começando em uma planície simples e chegando até o céu, eu decidi gravar pra vocês acompanharem todo o esforço que eu tive pra chegar em um certo resultado que, sem querer me achar, me surpreendeu muito. O jogo funciona da seguinte forma: eu crio um mundo normal e pacífico, com diferença que vai sendo criativo. Eu tenho que jogar sozinho e sem ajuda de ninguém e nada, ou seja, sem command block, de forma alguma. Tudo que eu fizer vai ter que ser na mãozada mesmo. Se eu quiser fazer um prédio gigantesco, eu vou ter que fazer completamente por minha conta. As únicas coisas que podem me ajudar aqui são o YouTube, o Google, a internet no geral, mas vai ser um mundo simples, sem mod e sem nada. Lembrando que a narração pode estar uma merda, porque eu tava com esse projeto há cerca de 2 meses, mais ou menos, mas acho que vai dar pra vocês entenderem certinho. O download do mapa tá aí na descrição e, enfim, tendo explicado as regras, vamos começar uma jornada um tanto cansativa. Eu tinha nascido em um lugar bonito, uma planície com um laguinho ali do lado, então decidi que ia começar por ali mesmo. Comecei limpando toda a área porque eu tinha que começar a fazer minha casa. Algumas coisas nunca mudam, eu sempre começava com a casa e depois de tanto tempo sem jogar, eu ia fazer a mesma coisa. Depois de ter limpado o lugar, eu pesquisei umas inspirações de casas modernas no Pinterest e resolvi fazer algo parecido com essa daqui. Então, mãos à obra. Peguei essa pedra rachada e comecei a fazer o que seria a garagem, só pra decoração mesmo, porque não tem carro no Minecraft, infelizmente. Isso é uma das coisas que eu preciso conversar com o Mojang. Aí eu comecei a fazer uma escadinha pra casa, alternando entre slabs de pedra e a própria escada de quartzo. Eu fiz uma varandinha com laje de madeira e decidi que ia começar a dar forma pra nossa garagem ficar mais realista. E foi isso que eu fiz. Além disso, eu peguei essa pedra que eu não sei o nome, mas achei bonita, e comecei a fazer a parede ali do lado da escada, impedindo de ficar muito aberto. Enfim, agora era hora de começar a estrutura da casa. Eu queria uma casa de 2 andares, então puxei alguns blocos pra cima e marquei onde mais ou menos eu queria que ficasse uma elevação. Queria dar uma coisinha a mais na estrutura, vocês vão ver daqui a pouco. Bom, pausa pra esse pôr do sol lindo. No segundo dia já tinha aquela elevação na casa pronta e decidi fazer a parede lateral de onde ia ser a entrada, alternando entre blocos de madeira e quartzo também. Pra parte da frente eu decidi fazer com painel de vidro preto, mas perdi muito tempo. É sério, se for pra fazer algo grande, usem blocos de vidro, não um painel. Enfim, eu fiz a frente da casa alternando entre blocos de madeira, de quartzo e painel de vidro preto, claro. E passei o resto do segundo dia preenchendo mais algumas paredes. Até o momento o resultado parecia bom. No terceiro dia eu ajeitei a garagem e fiz uma espécie de decoração ali atrás pra não ficar tão estranha a vista da varanda, e também decidi fazer suporte de folha ali perto da escada. Isso certamente iria dar um ar mais, e eu decorei quase todo mundo com isso. Ainda ajeitando a garagem, eu decidi fazer as paredes e o chão também com bloco de quartzo, e quase anoitecendo a casa já se encontrava assim. Eu ainda aproveitei para fazer umas alterações na varanda do segundo andar e subir umas paredes e depois dormir. No quarto dia, pelo menos no começo dele, eu queria focar no segundo andar. Eu construí umas paredes, decorei com painel de vidro preto, e então eu decidi que era hora de começar a fazer a estrutura pra ver o tamanho da casa, e foi isso que eu fiz, já me arrependendo porque ela parecia ser bem grande, ou seja, mais trabalho. A minha ideia depois era fazer uma varanda com vidro exposta pra fora, pra dar uma diferença na casa e não ficar tão quadrada, e além disso eu alternei as paredes entre quartzo, madeira e vidro preto. Novamente, essa é uma combinação de cores que eu sempre gostei de usar, e quase todas as minhas casas vão ter esses blocos. Aqui não seria diferente. Agora era hora de colocar o quartzo e fazer o chão. Eu passei o resto da tarde toda preenchendo só o primeiro andar, e quando eu terminei, tinha anoitecido muito. No quinto dia eu decidi subir algumas paredes, fiz várias alterações, criei umas varandas, enfim. Aqui eu meio que brinquei com essa coisa de fazer umas janelas diferentes e fiz as mesmas coisas com as paredes do interior da casa. Vale ressaltar que eu não brinquei só fora, claro. No próximo dia eu comecei a fazer o teto do primeiro andar, ou o chão do segundo, né? Enfim, tava mais ou menos assim quando eu terminei. Eu decidi quebrar umas paredes de madeira e alternar colocando uns blocos de vidro, porque eu achei que aquele lado da casa tava muito quadrado e sem vida. Então era hora de trabalhar no segundo andar. Eu fiz esse arco meio redondo aí do lado porque eu achei que ficaria bacaninha e inventei de fazer o teto do segundo andar quase todo com bloco de vidro. O porquê, eu não faço ideia. Terminei no próximo dia e não curti muito o resultado, mas eu que não era doido de quebrar tudo e botar bloco normal, então eu deixei assim mesmo. No fim eu acabei gostando, era só botar a shader certa. Agora eu subi as paredes do segundo andar me baseando nas do primeiro e começou a chover quando eu resolvi fazer essa janelona aí do lado. Essa shader é muito linda, mas por algum motivo tava chovendo dentro do lugar e muito, isso não fazia sentido nenhum. E depois de ajeitar algumas coisas, pô, o segundo andar pronto. Eu só precisava fazer algumas coisas estritamente necessárias, como a escada do primeiro pro segundo andar. E a casa tava basicamente assim, ainda não tava pronta, mas quase. Na moral, eu fico impressionado com essa shader, mano.
Era hora de iluminar um pouco aquela casa e nessa parte eu gosto de ter algumas opções, como o lampião e a lâmpada, são as minhas formas preferidas de luz. Quando eu dormi, a chuva passou e agora sim começaram os verdadeiros dias de decoração de interior, uma das minhas partes favoritas. Eu coloquei algumas lâmpadas em uns locais aleatórios e decidi fazer uma espécie de lustre bonitinho no meio do salão, além de colocar luz em todas as outras partes da casa também. Depois de todas essas formas de iluminação, eu não estava satisfeito e eu queria uma lareira automática. Ela iria funcionar assim, eu iria ligar, acender e quando desligasse ela ia desacender? Existe essa palavra? Enfim, essa parte deve ter sido uma das mais chatas. Eu odeio qualquer coisa que envolva redstone, mas eu tive que assistir um tutorial e me frustrar muitas vezes quebrando blocos e refazendo, simplesmente porque a lareira não queria funcionar do jeito certo. A lareira ligava, mas não desligava, ou o contrário, então eu simplesmente mudei de tutorial, reassisti vários vídeos e dormi. Depois de muito, mas muito tempo, literalmente 2 dias, eu consegui fazer a lareira. Não tava do jeito que eu queria, mas estava funcional e sinceramente eu tava cansado. Ia ficar assim mesmo. Olha ela funcionando, que lindinha, mano. No dia 11 eu meio que tentei esconder ela atrás e dos lados e decorei um pouco também. Depois eu comecei a fazer uma parede pra separar um pouco, porque eu senti que aquele salão tava muito amplo e ficou até que bonitinho com essa parede. Enfim, era hora de fazer a sala. Eu simulei uma televisão e fui testando umas decorações até ficar do jeito que eu queria. Daí eu fiz um sofá simples e moderno, que era o que eu fazia sempre, e decorei com umas plantinhas também. Eu amo decorar as coisas com flores e plantas, vocês vão ver isso ao longo de todos esses dias, me julguem. Foi o que eu fiz nessa parede, por exemplo. Eu não sei bem o nome disso, mas o conceito era colocar umas flores atrás de uns vidros. Eu vi essa ideia de decoração em algum lugar um tempo atrás e achei que seria legal usar aqui. Não ficou tão feio assim, vai. Do outro lado eu coloquei uns açalpões pra tirar aquela textura feia de grama e resolvi fazer uma parede de quartzo com pilar porque aqui na frente ia ficar uma mini cozinha. Fui decorando a cozinha com flor, livro, baú, jukebox, todas essas viadagemzinhas que eu gosto e alternei com lajes também. O resultado ficou muito bom. Decidi mudar o chão pra vidro por algum motivo, mas acho que ficou bem diferente. Não tava feio, mas também não tava bonito, vai. Daí me deu uma doida olhando pra aquele vidro e eu decidi que eu queria fazer um aquário. Quebrei uma parte ali do lado onde eu provavelmente não ia fazer nada útil e comecei a fazer estrutura. Eu queria algo grande e redondo, então eu tive que estender isso pra varanda de fora também. Claro que deu errado quando eu botei a água, tinha que dar, é claro, e eu não fazia ideia que esse tal de axolote matava os peixinhos, então ele tava fora da jogada. Enfim, eu enchi de peixe tropical e tava quase pronto, só faltava encher de decoração, como eu sempre fazia. Naquele caso foram pinturas e flores. Tava ficando bom, mas eu precisava fazer o outro lado da parede e tinha começado a chover de novo. Embaixo das escadas eu decidi fazer uma espécie de sala de jantar. Fiz essa mesa de vidro e pensei que queria deixar essa parte com uma aparência mais morta e gótica para combinar com essa janelona preta. Então eu acendi umas velas pretas, botei essas flores também pretas e eu acho que ficou bem emo, olha isso. Pra próxima decoração eu fui fazer isso. Eu não sabia bem o que era isso, mas aqui não teve muito segredo. Eu fiz praticamente igual, só alterando o tamanho mesmo e... Agora era hora de decorar a última parede do primeiro andar. Eu decidi alterar a estrutura de fora e fazer esse janelão redondo que serviria só pra olhar, nada demais. E eu nem precisava ter alterado isso, mas eu não gosto de ver paredes ocupadas, mesmo que fosse só uma. No próximo dia eu resolvi encher de flores embaixo da casa. O motivo era simples, onde dava pra enxergar o chão, além de grama, as pessoas iam enxergar flores. Ia dar um aspecto bonitinho até, mas deu um pouco de trabalho. E a casa tava mais ou menos assim por fora. Eu inventei de fazer uns carros na garagem, passei mais tempo do que eu queria nisso, nada ficava bom e eu deveria ter olhado no Pinterest antes de fazer uma picape vermelha. Vermelha e horrível. Eu queria fazer outra decoração conceitual perto da escada, dessa vez no segundo andar, e o resultado ficou daorinha até. Mas eu também queria uma espécie de bancada de leitura com meu maior feito, uma armadura muito boa, então eu busquei inspiração e fiz mais ou menos assim. Terminei quando já estava amanhecendo. No 15º dia, virado de sono por não ter dormido nada, eu resolvi fazer o lugar onde iria ficar a minha cama. Vi umas ideias, inventei umas coisas com alçapão, laje, luz, plantinha, enfim, era o meu canto e eu poderia botar tudo o que eu quisesse. Eu só fui alternando entre as coisas que eu já sabia. Mas eu senti que tava faltando alguma coisa. Um PC, talvez. Comecei a fazer essa mesa e coloquei uma pintura e uma placa de pressão pra simular o teclado e o monitor. Além dessa pedra aí do lado pro PC mesmo. Testei umas decorações em cima e ficou até que bonitinho depois de um tempo, mas isso me custou quase um dia inteiro. E eu ainda queria um banheiro, então eu tive que criar uma parede ali no meio do meu quarto mesmo pra fazer o banheiro mais bonito e menos privado que eu já vi. Comecei a decorar dentro, eu queria ter uma banheira como era de costume eu fazer, mas eu tive que fazer essa elevação porque se eu colocasse água direto na madeira ia ficar pingando no que quer que esteja lá embaixo. Pra falar a verdade eu não faço ideia do que é. Mas eu gostei, ficou parecendo uma espécie de altar com as escadas, sei lá. Depois eu fiz o meu vaso do jeito que eu sempre faço, além da pia, claro, e claro, o lampião. Na moral, eu amo lampião. Comecei a decorar o lado de fora pra não ficar aquela parede dura e depois de uns vasos e umas pinturas ficou assim. Aproveitei pra ajeitar alguns buracos do lado de fora da minha casa também e fiz um tour depois. Veja agora a minha casa. 16 dias pra ficar pronta, 4 horas de gameplay direto.
Enfim, eu comecei a fazer um chãozinho ali ao redor, alternando entre pedra e terra, e decidi que queria fazer uma praça, uma espécie de praça redonda e pequena, mas com um chafariz e uma estátua no meio. Então eu peguei o tijolo e comecei a fazer uma forma oval, quadrada, plana, não sei, isso é tudo menos circular, eu não calculei o tamanho direito, então eu tive sorte que ficou aceitável, mas eu não tive sorte quando eu tive que passar o resto do dia preenchendo o chão com tijolo. No dia 18 eu comecei a puxar um outro círculo de pedra ao redor do principal e comecei a fazer o lugar que ia ficar o lago, além da passarela suspensa em todos os lados e, claro, a estátua. Eu não sabia bem o que fazer, então eu fiz um coelho gato, zumbi esqueleto e, pra piorar, eu botei um rabo gigante. Não sei, na minha mente fazia sentido. No dia 19 eu peguei o balde de água e comecei a colocar ali ao redor, tampei alguns buracos, fiz umas plataformas e, pra não ficar tão seco e sem vida, eu resolvi fazer 4 jardins artificiais ao redor do lago. No final tava basicamente assim, mas eu ainda precisava de iluminação. Então eu fiz uns postes medievais, criei o caminho daquela estrada de terra ao redor da minha casa para a praça e ficou bem bonitinho, mas eu queria árvores no caminho para a praça e ao redor da minha casa também. Resolvi plantar umas árvores de selva, já que aquelas grossonas não queriam nascer, e o resultado ficou até que agradável. Contemple agora a nossa segunda construção. 3 dias para ficar pronta e aproximadamente 1 hora de gameplay direto. Dia 20 eu iniciava um novo marco no nosso mundo, algo bem simples, mas que para mim seria um dos melhores conjuntos de construções. Claro que eu comecei pelo mais difícil e isso era basicamente a minha quebra de recorde para construção grande e bonita. O projeto era ambicioso, mas eu tava pronto. Eu queria simular uma pequena muito entre aspas, cidade moderna. Com a minha casa e a praça prontas, eu parti pra esse meu projetinho, entre aspas, porque, meu Deus, que bagulho difícil. Comecei a fazer uma espécie de estrada, porque, claro, o que é uma cidade moderna sem estrada? Prefeito da minha cidade, não responde. E depois eu fiz aquelas listras brancas que geralmente ficam nas ruas. Antes de fazer um prédio, literalmente, eu só queria fazer uma espécie de entrada, mais um estacionamento. Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sabia bem o que fazer e só fui testando. Fiz o chão de pedra e taquei umas terras pra botar mais planta, mas isso em um formato estranhamente específico, que é alternando, o que depois eu tive que mudar tudo, porque é claro que eu não calculei o tamanho de nada direito, então, né? No último dia eu terminei aquele chão, decorei mais um pouco onde iam ficar as plantas e fiz uma elevação ali do lado pra fazer mais uma vez o que eu não fazia ideia do que era. Mas era uma espécie de elevação que eu ia alternando com vidro e cerca. Mano, era um bagulho estranho, mas eu passei quase a noite toda nisso e lá longe eu avistei uma base de pillager. Na minha mente, fazer uma construção ali seria legal. No dia 23, um pouco mais de trabalho, eu comecei a fazer uns potes ali perto de onde iam ficar as plantinhas. Logo depois eu comecei a fazer uma escada que ia dar acesso ao estacionamento. A minha ideia era fazer essa parte que é a entrada, a escada, o estacionamento que ia ficar coberto e o prédio que ia ficar bem em cima do estacionamento. Eu sei, uma merda, mas era o melhor que eu tinha. Enfim, eu comecei a subir os pilares ali pra sustentar o estacionamento e tava certo. O único erro era um único bloco que fez todos os outros ficarem errados. Então eu improvisei com essa parede aí porque eu não ia alterar tudo de novo. Daí, ao invés de fazer o chão, eu fiz logo o teto do lugar, além da estrutura no geral, e enfim dormi. O dia 24 foi bem produtivo, já que eu fiz o chão de estacionamento e comecei a puxar um chão pra trás, que era o quadrado onde o prédio iria ficar. Eu não perdi tempo, já comecei a fazer as paredes, que iam alternar entre vidro preto, concreto branco e esse bloco de tijolo preto, que até agora eu não sei o nome, e eu sinceramente não dou a mínima. Depois eu comecei a fazer as varandas, que seriam os quartos, pulando cerca de 2 blocos pra cada uma. Parecia bem dividido, mas mais tarde vamos ver que não era da forma que eu tava pensando. Presta muita atenção nessa parte, que é quando eu começo a puxar os andares. Eu puxei e tava desse tamanho. Eu nem sei quantos andares tinham, mas vocês podem ter certeza que era mais de 15. Enfim, eu comecei a puxar as paredes do resto do prédio também. Acho que foi uma das partes mais trabalhadas que eu fiz, mas até que depois de um certo tempo começou a ser satisfatório. Eu acho que tava ficando louco. No dia 25, quando já tava amanhecendo, eu tinha terminado de puxar a frente e decidi dar um descanso, mas tava mais ou menos assim com tudo. Enfim, bora terminar as paredes aqui do lado, que isso não vai crescer só. Fiz as paredes de vidro, de quartzo, os chãos, e foi aqui que eu percebi que as contas da varanda estavam totalmente erradas e feias. Eu não podia nem deixar assim, que tava muito feio. Então sim, eu tive que quebrar tudo e meio que construir tudo de novo. Depois eu fiz os chãos da varanda e parti pro chão do primeiro andar do prédio mesmo. Aquilo seria tipo um hall. Do nada, no meio do dia 26, eu percebi que eu precisava de uma porta de vidro automática. E sem comum de bloco, era difícil de fazer uma daquelas bonitas, mas dava pra fazer uma razoável que abria com placa de pressão. Só que antes eu precisava dormir. Passei bastante tempo fazendo aqui esse tema de redstone, mas no fim, eu acho que a porta tava pronta e meio que funcional. Muito obrigado, tutorial do YouTube. De noite eu fiz umas alterações no prédio e fiz umas escadinhas que eu ia ligar aquela primeira área direto do prédio sem precisar entrar no estacionamento pra fazer isso, porque ia dar muito trabalho e ia ficar bem feio. Além disso, eu pensei em fazer uma ligação em forma circular pra não ficar tão quadrada ali do lado, e agora saca só a genialidade. Pra porta, aquele negócio de redstone acabou ficando pro lado de fora e eu pensei que não tinha como esconder com blocos porque tudo ficava feio. Então, por que não fazer uma daquelas grades e escrever que tinha risco de pegar choque? E foi isso que eu fiz, ficou muito da hora e bem realista. Palmas pra mim. Enfim, eu acabei terminando aquele chão de ambos os lados, e do lado que tinha varanda eu fiz outro jardim. Por favor, não me julguem. O prédio tava basicamente assim, mas eu não tinha terminado embaixo no estacionamento, então eu completei as paredes ali e expandi o lugar pros lados pra não ficar flutuando. Comecei a iluminar por dentro, na altura onde eu tinha subido os pilares, e fiz esses negócios com os LEDs que iam simular meio que a marcação de onde o carro deveria ficar. Iluminei mais um pouco na frente do prédio também, com essas luzes mais uma vez em cada pilar, e eu acho que o resultado ficou bom. No próximo dia eu comecei a decorar o hall, e mal eu sabia que aqui seria o meu
pesadelo. Enfim, eu tentei fazer esse bagulho estranho de madeira, além dos bancos, uma mesinha, um lugar onde eu prendi aldeões contra a vontade deles, apenas pra eles obedecerem o meu sistema capitalista e não ganhar merda nenhuma pra serem meus empregados, mas tudo bem, porque pelo menos eles podiam dizer que tinham um emprego. Decorei com os quadros e fiz uma escada circular pro segundo andar, porque não tinha espaço e ela iria ocupar muito menos espaço que uma escada convencional. Daí eu subi umas paredes pra separar os quartos da escada, fiz uma espécie de teto de madeira e devo dizer que depois disso eu passei realmente muito tempo subindo aquelas paredes padronizadas. Tipo, muito tempo mesmo. Quando eu finalmente terminei, já era tarde do próximo dia e eu mais uma vez tive que fazer essa espécie de chão onde era pra eu colocar outra escada para as pessoas conseguirem acessar seus quartos. E mais uma vez eu passei muito tempo nisso. Imagina você repetindo o mesmo chão e escada durante 16, 17 andares. Agora eu nem lembro mais quantos eram. Claro que eu tive que continuar fazendo a mesma merda pelo próximo dia e eu devo confessar que eu tava ficando louco, colocando blocos onde não era pra colocar e alucinando. Quando choveu, tudo piorou, mas eu finalmente terminei e ainda coloquei um aviso que não era pra correr nas escadas, porque de certeza que alguma criança ia fazer isso e ia acabar caindo daí, porque mais uma vez eu não calculei o tamanho direito. Essa proteção ela também não servia de nada. Esse sou eu decorando cada andar com luzes e quadros até que finalmente amanheceu. E mais uma vez eu tive que repetir o mesmo processo de colocar vidro pra todos os andares e isso não acaba aí. Bom, eu queria fazer quartos de hotel e todos tinham que ser padronizados, então eu botei uma caminha decorada, um quadro, uma luzinha suspensa, um espacinho em direção ao banheiro, fiz tudo com muito carinho e amor, mas e aí, meus amigos? É aí que entra o problema, porque eu tive que repetir esse mesmo processo em todos os andares. Eu repeti essa merda mais de 15 vezes, passei muito tempo nisso, é claro, e eu meio que acabei enlouquecendo no processo também. Passei o dia e a noite inteira acordado trabalhando nisso, mas finalmente eu tinha terminado, e como não achei decoração suficiente, eu adicionei mais algumas coisas e claro que eu tive que repetir isso em todos os andares, né? De novo. Depois de muita coringada, tava pronto e, olha, tava bonito, valeu muito a pena. Mas eu queria janelas, então eu fiz isso e diferente da outra vez, não foi tão estressante. E deu um A mais pro meu prédio. Claro que eu simulei os ar-condicionados do lado ali, achando que ia ficar uma merda, mas ficou da hora. Eu esqueci de falar pra vocês que eu deixei o último andar pra fazer tipo uma escada pro teto. Sim, mas diferente do teto de prédios convencionais, aqui não ia ter ratos e corpos mortos dentro de uma caixa d'água. Ia ter umas escadas que levariam pra uma fucking piscina. No próximo dia eu ajeitei algumas coisas ali em cima e comecei a fazer a estrutura da piscina. Depois de um tempo subindo paredes e escadas, eu taquei a água e ficou aceitável. Eu achei que seria mais empolgante curtir uma piscina em cima de um prédio gigante. Como o trabalho não para, eu taquei luz ali ao redor e dormi. Prédio pronto e completo, mas eu sou insaciável e precisava de mais, então eu comecei a fazer o que seria uma espécie de calçada ao redor das ruas, com direito a poste e tudo mais. Já anoitecendo eu fiz um caminhozinho, porque eu queria voltar um pouco no tempo pra fazer uma casa que eu sempre fazia nos mundos, quando eu era criança. Como eu sabia exatamente como ela era, não tive muitos problemas pra fazer. Primeiro eu vim uma varandinha, claro, depois as paredes que eu passei muito tempo fazendo, nada ficava bom. E depois a estrutura da casa com uma garagenzinha ali do lado. Já tava amanhecendo quando eu comecei a fazer o chão do lugar, coloquei uns vidros pra fazer janela, subi algumas paredes e ajeitei a varanda e com tetinho simples pra casa também. Eu não sou muito bom em fazer tetos, mas eu tenho que confessar que esse ficou bem adorável e a casa me passou uma vibe meio chinesa das ideias. Pensando na decoração, dia 39 eu fiz uma televisão simples, um sofá e uma bancadinha pra comida e por algum motivo a gravação travou nessa parte, então não vai dar pra fazer o resto. Foi mal. Mas eu meio que botei umas luzes, uns tapetes, plantei umas árvores e decorei com plantas ali de fora, além de fazer um carrinho amarelo e alternar o chão fazendo um tabuleiro de xadrez. A casa tava basicamente assim. No próximo dia eu comecei a fazer uma estradinha e liguei ela pra essa rua aqui. Eu sei que ficou meio estranho, mas o conceito era ligar uma a outra e isso seria praticamente impossível no Minecraft. Do nada eu quis fazer uma livraria, aquelas antigas e bonitas, mas seria meio difícil de alcançar isso no Minecraft, então eu resolvi fazer umas dessas que pareciam uns monumentos gregos. Eu não sabia se eu ia me garantir depois dessa saca do prédio, mas eu tinha que tentar. Primeiro eu fiz essa entradinha aí, mais uma vez sentei a ideia do que eu tava fazendo, fiz esses pilares e essa porta com esses blocos feios que eu ia mudar completamente depois. Daí depois de fazer a estrutura eu comecei a fazer esse triângulo aí em cima e dormir. Fiz esse triângulo na parte de trás também, comecei a fazer umas alterações na parede, acabei trocando tudo pra quartos depois, tampei aquela parte do triângulo pra não ficar tão louco, tampei a parte de cima também e fiquei fazendo o resto da estrutura. Já tava amanhecendo quando eu comecei a fazer algumas alterações em cada canto da parede, coloquei umas escadas ali do lado, subi as paredes alternando entre madeira e tijolo de quartzo, fiz as paredes do segundo andar, assim como o teto, tampei aquele triângulo de cima pra ficar mais aceitável e tava basicamente pronta a parte de fora, só precisava de alguns ajustes. Enfim, no próximo dia eu comecei fazendo chãos e tetos, colocando vidraço onde ia ser janelas, logicamente, e mais uma vez a porra da gravação travou, eu não sei por qual motivo, mas basicamente fiz uma escada e foi isso. Daí eu comecei a fazer essa linha de madeira pro chão não ficar tão padrão e era a hora de colocar os livros. Aqui não teve muito segredo, eu só fui tacando as estantes e alternando, fazendo mesas, colocando baús ali embaixo e enfim. O andar de cima foi a mesma coisa, não tem muito o que falar, né? Só taquei um livro, afinal, é uma biblioteca. Fui colocando umas luzes ali do lado de fora porque não seria nada agradável você olhar pela janela e ver um creeper te encarando. E depois de muitas luzes e algumas alterações nessa biblioteca / museu antigo muito específico que fala sobre mitologia grega tava pronta. Mas eu queria algo mais. Por que não fazer mais uma estátua? Fiz mais uma vez aquela base circular, mas eu resolvi deixar o chão preenchido com grama e flor mesmo. E vamos começar a fazer a estrutura de um creeper. Porque um creeper, eu não faço ideia. Só achei que seria legal ter um creeper gigante bem do lado de uma biblioteca, na frente de uma casa e do lado de um hotel. Peguei essa pedra com musgo e pra ele e achei que eu não poderia ter pego um bloco melhor e o creeper ficou assim. Não, pera, deixa eu avisar isso. O creeper ficou assim.
Da hora. Mais uma vez eu taquei portas ao redor dele, além de plantar umas árvores de pinheiro. Dia 47, eu tava cansado de trabalhar na cidade e resolvi que queria fazer um barco, mas não qualquer barco, um barco bem específico de um mapa de um jogo bem específico chamado Call of Duty Black Ops 2. Quem joga sabe do que eu tô falando. Eu sempre tive vontade de replicar esse barco aqui do Hijacked e eu achei que seria da hora fazer isso no Minecraft, só que eu cometi um grande erro. Eu só tinha noção do barco por fotos, então mesmo que eu tivesse passado literalmente um dia inteiro fazendo a estrutura dele, tinha dado errado, tava tudo errado, então eu só poderia fazer esse barco se eu tivesse dentro do jogo, controlando e comparando. Tudo ao mesmo tempo. Isso seria complicado, mas eu tenho um PS3 aqui. Dava pra tentar fazer. Não dava pra fazer isso, eu simplesmente desisti e acabei destruindo todo o barco. Talvez eu fizesse ele futuramente, mas não imitando de outro jogo. O meu projeto agora era fazer uma ilha flutuante acessível, então eu precisava de um elevador. Várias pessoas no YouTube me ensinaram como fazer, mas ou eu precisava de como de bloco, ou era muito difícil. E sinceramente eu tava sem paciência, então eu resolvi puxar uns pilares de madeira e fiz esse com água, que eu achei mais simples e bem mais funcional. No próximo dia eu meio que ajeitei o elevador e sem querer dizer nada não, mas tava muito satisfatório de entrar. Depois eu fiz uma base ao redor, uma espécie de ponte, e comecei a estrutura da ilha, que ia ser circular e não muito grande. Passei a noite inteira fazendo isso até que eu dormi. Só pra continuar fazendo as paredes ali na parte de baixo. Depois de terminar, eu tive a ideia de fazer um arco com folhas que se ligavam ali no meio, mas como já tava anoitecendo, eu dormi de novo. E com o arco meio que pronto, eu comecei a colocar esse cerquinho ao redor para as pessoas não chegarem acidentalmente e caírem, como era bem possível que ocorresse. Daí eu fiz um buraco no chão oco pra simular uma espécie de lago natural, taquei água em tudo e plantei umas árvores assim como os matos e flores. É sério, eu enchi de mato ali. Já tava basicamente assim com o shader, tava bem aconchegante, bem bonito, mas eu queria mais. Então eu tive a ideia de fazer um arco-íris saindo de uma espécie de nuvem. Ambos eu fiz com lã colorida e vidro branco. Depois de terminado, eu comecei a decorar a ponte ali, porque eu achei que ela tava meio seca, então eu coloquei uns portões, uns tijolos, plantei umas árvores e tava mais ou menos assim quando eu dormi. Bom, foi isso. As últimas coisas que eu fiz foram caminhos e novos postes, e fique com o resultado.